Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28. Assim está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, e dentro deste assunto, a propósito, pelo Dia das Mães, falar sobre 8 características da mulher como mãe. Esse texto que li é o princípio, onde foi estabelecido por Deus a criação do homem e, através do homem, a criação da mulher. Quando Deus trouxe a Adão, ele entendeu que ela era osso dos seus ossos, carne da sua carne, seria chamada varoa, foi designado o nome de Eva, a mãe. Então, o Senhor Deus, ao criar e formar, ele abençoou este casal. E ao abençoar, Deus disse a eles 3 coisas importantes que eles deveriam estar aptos para realizar. Deus disse: frutificai. Primeira coisa, frutificai. Sejam produtivos, sejam férteis. Segundo, multiplicai-vos. Ou seja, a espécie, Deus criou a base, a origem, a matriz, o homem, a mulher, e através deles, então, Deus disse que eles deveriam se multiplicar, ou seja, haveria a propagação da espécie humana, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a terceira bênção que Deus disse a eles, Deus disse: enchei a terra, ou seja, povoai, habitai toda a face da terra. Então, esta foi a bênção tripla que Deus deu a Adão e Eva quando os formou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E a partir de então, com Adão e Eva, este plano de Deus, ele teve início. E por ali começou. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Ali originou-se o estabelecimento do plano de Deus na face da terra. Quando Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas, por fim criou o homem, criou a mulher, uniu os dois, fez dos dois uma só carne. São semelhantes, não são iguais, são semelhantes, são complementares, porque o que falta no homem, Deus colocou na mulher. O que falta na mulher, Deus colocou no homem. Na junção do homem com a mulher, eles se completam. Por isso é que a Bíblia chama a seguinte expressão: e serão uma só carne. A completude do homem e da mulher está na união deles. E esta união é a união amorosa, a união de sentimentos, a união física e a união para procriação ou propagação da espécie, conforme Deus havia estabelecido. E todos nós, sem nenhuma exceção, nós viemos através da junção de um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, que, por mercê de Deus e bênção de Deus, gerou a nós, segundo a permissão de Deus. Os únicos que não tiveram pai e mãe foram Adão e Eva.
a partir deles, todos nós viemos através dos nossos pais. Um homem com a sua mulher, com a sua esposa, na sua união conjugal, no seu ajuntamento, na sua unidade física, na sua afetividade, nós então ali fomos gerados para vir à existência conforme o plano e o propósito de Deus. E a mulher, Deus deu a ela o dom da maternidade. E a mulher, ela é feita por Deus com esta característica. Por quê? É colocado nela a semente, ela absorve aquela semente, traz ela no seu ventre, ela fica ali sendo cuidada e faz então a união e o desenvolvimento, e ela guarda no seu ventre por aproximadamente 9 meses, e depois esta criança vem à luz, e ali então é o resultado daquela união. Mas a partir do momento da concepção, aquela mulher, ela já se torna mãe. Este filho ou esta filha pode nascer vivo ou pode morrer no transcurso de semanas, de dias, de meses, mas não importa. Efetuou a concepção, já está ali estabelecido a maternidade no ventre daquela mulher. Ela pode não abraçar o filho, conforme eu disse, ele não vir à luz, à existência. Mas pelo simples fato da concepção, já tem ali o dom da maternidade. Ela é mãe. Ela se torna mãe. E isto é um plano de Deus, um propósito de Deus. E Deus fez isto para que o lugar criado por Deus pudesse ser habitado por aqueles que haveriam de descender de Adão e Eva. E foi exatamente assim que aconteceu. Adão e Eva geraram filhos, estes filhos geraram filhos e outros, e assim foi se multiplicando, foi se propagando, foi aumentando a espécie, porque está escrito que Deus deu esta bênção de eles frutificar, ou seja, de eles gerarem filhos, de eles multiplicarem-se e de eles, então, encherem a terra, ou seja, ocupar todos os espaços da terra. Então, isto é bênção de Deus. Deus os criou com esta finalidade, com este princípio, com este propósito. É bem verdade que nos dias em que nós vivemos, muitas pessoas não levam em consideração o princípio da palavra de Deus, mas nem por isso ele deixa de ser verdadeiro e ele deixa de ter a sua validade. O que Deus colocou como princípio da vida humana não se apaga, não se anula, não perde a sua validade. Continua existindo. E assim segue ao longo da vida. E nós observamos que neste trajeto da humanidade, quantas pessoas vieram à luz deste mundo? Já somos quase 8 bilhões de habitantes na face da Terra. E quantos não chegaram nem vir à luz da vida? Porque lá mesmo onde estavam sendo gerados, eles partiram. E assim acontece. Mas esta bênção da mulher de ser mãe, a maioria das mulheres tem no seu coração, é natural delas, é próprio, o desejo de ser mãe, de procriar, de ter filhos. Isto significa que aquilo que Deus colocou nos nossos primeiros pais está estabelecido na vida das pessoas. Algumas por algum problema, alguma dificuldade, não podem ser geradora de filhos. Então, existem todos estes impedimentos que também acontecem. Mas um grande número delas cumpre esta promessa de Deus estabelecida na sua palavra. E nós encontramos que mãe
ela se dá inteiramente em benefício do seu filho. É um corpo estranho que está sendo gerado dentro dela, que vai se tornar uma personalidade única, mas ela cuida com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado e devota horas e cuidado e prudência e proteção e toda aquela preparação para que aquele indefeso, ao vir a esta terra, a este mundo, ele encontre braços para recebê-lo, para afagá-lo, para aquentá-lo, para cuidar, enfim, para cumprir a missão de mãe. E nós precisamos agradecer a Deus, porque Deus deu à mulher a maternidade. E nós somos o resultado disso. Somos frutos desta bênção que Deus colocou. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar em várias situações uma infinidade de mulheres, tanto na Bíblia como fora dela. Mulheres que marcaram a sua passagem aqui pela terra, exercendo a dádiva da maternidade e deixaram os seus frutos nesta terra, que eles então, criados por ela, alimentados, orientados, direcionados, eles seguiram o seu caminho. E essas mães, cumprindo o seu papel, elas partiram. Mas os seus frutos, eles foram multiplicando-se e estão aí por este mundo afora. Mas o que é ser mãe? Dentro do que nos propomos a dizer aqui. O que é ser mãe? Dentro de 8 características do que é ser mãe. Ser mãe, em primeiro lugar, é gerar. Ser mãe é gerar. Ela gera o filho no seu ventre. Com a união com o seu marido, ela gera então a criança no seu ventre. A semelhança de Sara. Sara já era adiantada em idade e diz a palavra de Deus que, com uma promessa de Deus, ela concebeu, ou seja, ela passou a gerar. Ela teve ali a concepção de Isaque, uma promessa de Deus. Então, ser mãe é gerar, é trazer à luz aquilo que não existe. Isto, claro, com todo cuidado, a permissão e o acompanhamento de Deus, porque tudo que é criado, é feito ali, está sob os cuidados e os olhares de Deus. Deus acompanha tudo isto. Tanto é que o salmista, no Salmo 139, ele diz: quando nada ainda existia, tudo aquilo estava anotado no livro de Deus. Então significa que, a partir do momento em que há a concepção pela permissão de Deus, então há o acompanhamento de Deus, há também o cuidado de Deus. Ele diz aqui, Salmo 139, versículos 14 a 16, diz assim: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, ele está dizendo aqui que a partir deste momento da permissão de Deus para a concepção de uma nova vida, Deus está ali desde o primeiro momento até o último instante da vida na terra. Deus acompanha bem de perto esse desenvolvimento. Então, aqui em Sara, a primeira característica de ser mãe é gerar, trazer à luz,
trazer à existência filhos para Deus. Então, em Sara vimos essa primeira característica, tanto em Sara quanto em Eva, que é gerar. Gerar. Então, é Deus quem gera vida dentro da mulher, da mãe. Segunda característica de ser mãe é criar. Ela não somente gera o filho com todo o carinho, com todo o cuidado, ela se prepara, ela se cuida para que a criança se desenvolva com toda a saúde possível. E quando esta criança vem à luz, vem ao nascimento, ele deixa o lado interno e vem para o lado externo. Então agora esta mãe, ela tem uma outra característica. A primeira foi gerar. A segunda característica dessa mãe agora é criar aquela criança. E ela abraça. Ela tem as maiores dores para ter aquela criança. Mas quando a vê nos seus braços, parece que nada se compara com esta alegria, e aquela dor que parecia levá-la à morte, traz a ela agora satisfação por ter em seus braços o filho que foi gerado no seu ventre, ou a filha. A semelhança de Joquebede. Joquebede, quando teve os seus filhos e quando teve Moisés, e veio lá uma sentença do rei para matar as crianças abaixo de 2 anos, Moisés estava incluído nesta idade. E o que fez Joquebede? Tentou escondê-lo por 3 meses, depois não conseguiu mais. Ela teve que abrir mão do filho, mas com o coração partido. E ela colocou em determinado lugar, e aprouve a Deus permitir que a filha de Faraó estava banhando-se naquele rio, e quando passa o cesto com a criança chorando, ela pega aquela criança, as entranhas dela se movem, e ela, como mulher, sente afeto, amor e carinho por aquela criança, não deixa que ela vá se perder rio abaixo, mas ela o tira e o adota. E interessante é que a irmã de Moisés estava por ali, e quando ela precisava de uma ama para criar aquele menino para a filha de Faraó, ela então apresenta Joquebede. E Joquebede era a mãe de Moisés. Então a filha de Faraó acerta com ela de dar a ela um valor para que ela cuide de Moisés para ela. E então Joquebede leva o menino para casa, o seu filho, que agora adotado pela filha de Faraó, e ela vai criá-lo de acordo com os seus princípios estabelecidos na vida que eles tinham em servir a Deus. Então, a segunda característica de ser mãe é que mãe é aquela que cria. E a mãe, para criar filho, criar a filha, ela abre mão de tudo. Ela abre mão de sonhos, ela abre mão de benefícios que lhe seriam possíveis, mas por aquele tempo, a dedicação dela é 100% para criar o seu filho, para estar junto a ele, trazê-lo com todo cuidado, porque ele é indefeso e ele precisa que alguém o crie e que esteja disponível a ele 24 horas por dia. Então esta mãe que cria, ela não tem hora de comer, ela não tem hora de descansar, ela não tem hora de dormir, ela não tem hora para outras atividades, não, ela tem que estar disponível. No momento da necessidade do filho, ela deixa tudo o que está fazendo e vai cuidar do seu filho. Isto que? Atendendo à bênção de Deus. Ele disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra, crescer, multiplicar, crescei e multiplicai. Foi isso que o Senhor Deus disse. Então, esta mãe agora,
ela desempenha esta função debaixo da misericórdia de Deus, na dependência de Deus, porque ela está cuidando fisicamente, mas em todos os outros sentidos da vida, quem está cuidando é Deus. Então ele está orientando esta mãe no cuidado para com o seu filho. Então, mãe, na segunda característica da mãe é criar, trazer a formação, a completar todo o desenvolvimento daquela criança. Mas a terceira característica da mãe é a preocupação. A mãe sempre é preocupada com o filho. E o filho pequeno, que não sabe dizer, identificar o que está sentindo, ele expressa através do choro. Mas a mãe, pelo instinto da maternidade, a dádiva da maternidade que Deus lhe deu, ela consegue discernir aonde está tendo a dificuldade na vida do seu filho. Então ela é uma pessoa preocupada. E com a criança, quando está com algum problema, com alguma dificuldade, esta mãe se preocupa. Esta mãe se preocupa com as amizades do filho. Esta mãe se preocupa com o trabalho do filho. Esta mãe se preocupa com quem o filho vai casar-se. Então, em todos os instantes da vida, a mulher, como mãe, ela está ali, com o seu conselho, com a sua influência, com a sua maternidade, com a sua voz e com o seu poder de mãe. Porque mãe é isto. Mãe, ela se dá totalmente aos seus filhos. Ela entrega-se como uma bênção de Deus para os seus filhos. Então, esta mãe, ela sempre vai estar preocupada com os filhos. O filho sai, a mãe fica preocupada. O filho não chega no horário, a mãe fica preocupada. E quando chega, pergunta o que aconteceu, o que houve, há uma preocupação, há um problema, por que você hoje está quieto, por que você está triste, por que você está assim, distraído, o que é que acontece? Então, a preocupação toma conta desta mãe. Então, é uma mãe preocupada, porque ela quer ver o bem do filho. E quando ela percebe qualquer coisa diferente disso, ela começa então a se preocupar e buscar entender em que situação ela pode ajudar aquele filho. Então, ser mãe, como terceira característica, é se preocupar. Como quarta característica, ser mãe é sofrer. A mãe sofre. E como uma mãe sofre na criação dos seus filhos. Quando ela não tem em si os recursos necessários e ela vê o filho, vê a filha numa necessidade, ela assume para si aquele sofrimento. E a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, Agar, quando ela foi despedida da casa de Abraão, e que ela saiu errante pelo mundo, e quando terminou a água, o menino começou a chorar, e ela não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não tinha nada, e ela deixou o menino a uma certa distância, e ela ficou distante para não ver o menino morrer. E que sofrimento esta mãe passou naqueles momentos. E Deus viu o choro do menino, Deus viu o sofrimento daquela mãe, e Deus veio e falou com ela. Deus deu uma solução viável naquela hora, e mandou que ela se retornasse. E ela então retornou, e Deus cuidou tanto dela como do menino. Então, quarta característica da mãe é sofrer. A mãe sofre pelos seus filhos. Como quinta característica, ela cuida. Ela sempre está atenta aonde ela pode cuidar, de que forma ela pode ajudar, qual a maneira que a contribuição dela vai ser favorável e suficiente para o desenvolvimento daquele filho. Quando o filho da sunamita, que ela recebeu como uma promessa de Deus,
ele ficou doente e ela esteve com ele no seu colo até quase ao meio-dia. Não passava dor, ela tentava de todo jeito consolar, aliviar a dor do menino, não teve jeito, ele terminou morrendo, mas ela pegou no colo e cuidou. Ela não abandonou, ela não o deixou sozinho, ela se deu ao seu filho naquele momento para cuidar dele. Essa então é a quinta característica de ser mãe. Ser mãe é cuidar do filho. Mas em sexta característica, ser mãe é cumprir. Porque a mãe, quando vai receber de Deus um filho, ela faz votos com Deus. Ela diz alguma coisa ao Senhor. E como Ana tinha o desejo de ser mãe. Não importava se o filho fosse ficar com ela, mas ela queria ter o desejo de gerar filho, de ser mãe, porque ela entendia que a maternidade era um dom de Deus e ela queria usufruir desta bênção de Deus para a sua vida. Tanto é que ela prometeu a Deus, se o Senhor desse-lhe um filho, ela entregaria ao Senhor. E como de fato Deus ouviu a oração de Ana, Deus deu a ela o filho, ela colocou o nome de Samuel, e quando ela o desmamou, ela entregou para ficar no templo, porque ela havia prometido para Deus. Mas a felicidade dela de ser mãe foi a coisa mais importante da vida de Ana. Acabou com o sofrimento daquela mulher, acabou com aquela decepção que ela tinha na vida, quando Deus cumpriu este propósito. Porque a mulher, Deus deu a maternidade, o dom de ser mãe. Então Ana cumpriu o seu propósito que ela havia prometido a Deus. Em sétimo lugar, nós encontramos que característica de ser mãe é que mãe assume. Mãe toma posições. Ela toma para si. Ela traz tudo para si. Ela quer fazer-se de tudo para o bem dos seus filhos. Ela procura agradar a um, agradar a este, agradar aquele, o que pode melhorar para este, o que pode melhorar para aquele. Isto aí é a função, é a característica de mãe. Mães genuínas e verdadeiras, elas se dispõem a estas características e são marcantes na sua vida. E os filhos nunca esquecem o cuidado, o carinho, o afeto, a disponibilidade, a prontidão de uma mãe para ajudar, para socorrer, para estar presente na vida dos seus filhos. E em oitavo lugar, oitava característica, a mãe, quando pede a Deus o filho, e Deus faz gerar o filho, e o filho vai crescendo, vai desenvolvendo-se nos estudos, no relacionamento, no comportamento, na inteligência, no físico, na cultura, na espiritualidade, profissionalmente, em tudo. Ele vai se desempenhando. E a mãe só vai conferindo estas coisas no coração. Ela vai lembrando-se do que pediu a Deus e o filho vai galgando posição. Ele vai entrando por um terreno em que Deus vai o conduzindo e esta mãe vai só conferindo no coração. Como fez a mãe de Jesus, Maria, quando os que iam visitá-lo falavam a respeito do menino, o que seria do menino, a expectativa, e ela só conferindo estas coisas no coração, de acordo com aquilo que o anjo lhe havia dito quando anunciou sobre a concepção de Jesus. Então veja que beleza, veja que riqueza é quem possui uma mãe. E é preciso saber valorizar esta mãe, porque a mãe abre mão do tempo, da oportunidade, do sonho da vida dela para a realização dos seus filhos. E estes filhos precisam entender que esta mãe, ela é um milagre de Deus. Ela é enviada de Deus para receber os filhos e cuidá-los, e depois entregá-los para Deus. Ela cuida deles por um tempo, e depois eles partem, e cada um
vai constituir a sua família. O filho pode chegar a 60, 70, 80 anos, não importa. Mas para a mãe sempre vai ser o filhinho dela. O filhinho do coração dela. Nunca vai ser um velho, passou de tantos anos, já não é mais filho, não. Ele é filho até morrer. E a mãe exerce a sua influência e a sua autoridade na vida do filho em todos os momentos. Lembra de Eunice, a mãe de Timóteo? Instruiu, educou, estabeleceu nele princípios e ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Isabel foi a mãe de João Batista. Quando Deus prometeu, ela cuidou dele. Ele foi servir como mensageiro, o anunciador do Messias. E tantas outras, tanto à luz da Bíblia, como na história, e como nos nossos dias, a nossa mãe. Por quantos caminhos ela precisou andar, quantas lágrimas elas derramaram para nos ver bem, quantos desejos do coração delas, que elas pediram a Deus com insistência, e Deus atendeu. E quantos filhos trazem honra, alegria ao coração da sua mãe. Então, mãe é bênção de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá. E quantas mães estão sendo desprezadas pelos seus próprios filhos, estão sendo colocadas à margem, estão deixadas a viver indefesas na vida, sem recursos, sem o suprimento de suas necessidades, porque filhos se vangloriaram depois de crescidos. Mas não deve se esquecer de que ele só chegou aonde chegou por conta da mãe que ele teve, do cuidado dela, a oração desta mãe, a oração de mãe. O filho pode estar onde for, a mãe se dobra e pede a Deus: Senhor, o meu filho, a minha filha onde está? Vai com ele, guarda, livra, não permita que lhe aconteça mal, mantenha ele com saúde, dá ele um trabalho, dá ele uma função, dá ele uma oportunidade. E é uma mãe preocupada. E mãe é isto que diz a Bíblia. Ela foi criada por Deus com esta finalidade. Então nós precisamos agradecer a Deus pela nossa mãe. O que seria de nós se não fosse a nossa mãe? Se a nossa mãe não tivesse amor, se a nossa mãe no ato da nossa concepção não tivesse a responsabilidade de nos abraçar, ainda quando nem existíamos, mas já estava ali um projeto de Deus. Mas ela conservou e trouxe-nos a este mundo. E o plano de Deus se desenvolveu na nossa vida e vai se desenvolvendo até o último instante em que vivermos nesta terra. Então precisamos agradecer a Deus pelas mães. As mães que entregam-se sem reservas. Elas precisam da nossa gratidão. Elas precisam do nosso reconhecimento. Elas precisam da nossa ajuda. Elas precisam da nossa oração. Elas precisam que nós façamos o que estiver no nosso alcance para vê-las sempre bem, alegre, felizes, realizadas e satisfeitas. E principalmente na presença de Deus. Porque como filhos de Deus, como servos de Deus, o nosso desejo é ver a nossa mãe feliz, com a esperança da vida eterna, e ver nos filhos que o trabalho delas, na direção de Deus, não foi perdido, não foi em vão. Trouxe resultados. Os resultados aí estão. Os filhos estão brilhando. Os filhos estão sendo instrumentos de Deus por este mundo afora. E estas mães sentem alegria no coração, porque partiu de dentro delas. E elas souberam direcionar este filho e esta filha no caminho que deve andar. A própria palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele.
O cuidado da educação dos filhos ficou sempre na responsabilidade da mãe, porque os pais sempre ocupados com o trabalho, com o corre-corre da vida, e as mães ficou o importante trabalho de educar, de alfabetizar, de instruir, de ensinar a ler, de ler para eles, de contar princípios, de ler exemplos, histórias da Bíblia, da vida real. E isto foi, então, sendo implantado na vida dos filhos e eles cresceram desta forma. E hoje precisamos olhar para elas, aqueles que ainda a têm consigo. Valorize, agradeça a Deus pela sua mãe. Os que não têm, que ela já partiu, agradeça a Deus pelo que ela representou na sua vida. E vamos juntos agradecer a Deus, porque foi Deus que providenciou para cada um de nós uma mãe e um pai e uma mãe para cuidar de nós. Que Deus abençoe. Que o seu dia, mãe, seja feliz, seja abençoado. Que você tenha sobre si a bênção de Deus, a prosperar e prolongar os seus dias com alegria, com paz, com saúde e com a bênção de Deus sobre a sua vida. E que isto fique gravado em nosso coração. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.